Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos de volta. Mais uma roda dos esclarecedores. Já é a 21ª roda dos esclarecedores. Isso dá mais de 4 meses. Agora estamos caminhando aí para 5 meses com a roda dos esclarecedores, que foi uma alternativa a esse momento de pandemia. Nós estamos agora em planejamento para nos readequarmos, tendo em vista que já estamos retornando às nossas atividades. Mas foi algo que ficou na história. Eu tenho certeza que você que nos acompanha tem gostado bastante da Roda dos Esclarecedores, tem consumido o material, as discussões que nós temos feito aqui. E se você gosta desse trabalho, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe, nós estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, temos a página da nossa igreja que você também pode curtir, assim também como o nosso próprio site, adpiripiri.org. Então, nós estamos aí nas todas as plataformas digitais abençoando vidas, e eu tenho certeza que você tem sido abençoado através desse trabalho. Muito bem, nós estamos aqui na mais uma roda dos esclarecedores. Eu queria pedir ao Diácono Jardres, um dos esclarecedores, que nos dirija em oração, para que Deus nos dê graça para a gente discutir esse assunto de grande relevância esta manhã. E você que está aí, ore conosco. Nós estamos num momento de culto, é um momento de esclarecimento da palavra de Deus. Diácono Jardres, nos ajude, nos leve a Deus em oração. Amém. Vamos orar. Senhor, eterno Deus, nosso Pai. Senhor, neste momento, Pai, nós entramos em Tua presença, Senhor, declarando no céu e na terra que Tu és Deus. Declarando, Senhor, a nossa total dependência no Teu Espírito Santo. Pai, guia os Teus passos, guia os nossos passos. Meu Deus. Pai, toma a direção da Tua igreja, deste trabalho. Senhor, que este trabalho, Senhor, através do Teu Espírito possa esclarecer, possa nos direcionar, possa dar um rumo, Senhor Deus, à Tua igreja. Pai, fala conosco, fala com Teu povo, fala, Senhor Deus, a cada um daqueles que precisam e necessitam ouvir uma palavra de conforto e consolação. Orienta, dirige-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus. Muito bem, então nós vamos discutir nesta manhã, e aí só para você se situar, nós estamos discutindo, você que já nos acompanha aqui, nós estamos discutindo a lição do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Esse terceiro trimestre ele foi uma edição especial, Jovens e Adultos, produzido em 1993 pelo missionário e pastor Eurico Bester. Então nós estamos falando sobre o tempo de crise. E nós estamos na lição já de número 7. E o tema dessa lição, que é a discussão dessa roda, é: o povo de Deus deve separar-se do mal. E a gente vai entender. E eu achei interessante, eu acredito que os meus colegas também, lendo a lição, perceberam isso, como era o pensamento assembleiano há mais ou menos 93, nós estamos falando aí de quase 30 anos atrás. E hoje a gente tem uma forma diferente de encarar tudo isso. Mas eu quero me apresentar, eu sou o Adonias Carvalho, e quando Esdras, Zorobabel e Neemias dizem não, Jesus vai lá e diz sim. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai pegar no decorrer do nosso bate-papo aqui, tá bom? Então vamos deixar os nossos esclarecedores também se apresentarem. Meu nome é José Carvalho e eu quero te dizer que todo retorno exige uma renúncia. Ih, tá fácil. Meu nome é Jardres e eu quero dizer que a água não se mistura com óleo. Rapaz, miséria. Temos aqui uma assembleiana raiz aqui, o negócio vai pegar fogo. Você que está nos assistindo aí, compartilhe, fale para os seus colegas. É um conteúdo que nós temos dedicado bastante tempo. Deus tem nos abençoado através deste trabalho de Escola Bíblica Dominical. Tá bom, então nós vamos discutir essa lição, que vai falar que o povo de Deus deve separar-se do mal. E aí eu quero contextualizar. Vocês viram que as minhas perguntas foram perguntas de Enem, Cada texto que... Mas muito bem, então assim, eu fiz uma colocação e acreditamos que nós vamos ser rápidos hoje. Eu quero justificar a ausência da missionária Josilene Maciel, que sempre está conosco, a voz feminina aqui na Roda dos Esclarecedores, está fazendo falta, viu, irmã Josi? Ela não se sentiu muito bem hoje, estava um pouco indisposta, tá? Mas eu acredito que nas próximas rodas ela já vai estar de volta, e se eu a conheço bem, ela deve estar aí nos assistindo e lamentando não poder estar aqui, porque é um trabalho que ela abraçou com muito amor e sente falta disso. Então você está fazendo, fazendo falta, irmã Josi, nós queremos você aqui. Muito bem, então assim, eu quero só contextualizar aqui com os meus irmãos esclarecedores desta manhã, que
olha o contexto, você que talvez já se perdeu nessa história, os judeus foram autorizados a voltar, não é isso? Foram autorizados, um decreto de Ciro, contra as possibilidades, eles foram autorizados a voltar. Muito bem, quando eles retornam, eles fazem uma avaliação de ancestralidade. Eu gostei dessa palavra, achei bonita, eu vou botar. Só os sangue puros puderam retornar. Ou seja, na prática, o que foi que eles fizeram? Assim, digamos que está aqui o irmão Jardres e o irmão José, dizendo, nós somos judeus, queremos voltar para a nossa terra. Né? No grande programa do Gugu, né, falecido, de volta para a minha terra. Então, eles se apresentaram ali diante de Zorobabel, que foi colocado como um líder naquele processo ali de retorno, e disseram, queremos voltar. Aí o que é que ele diz assim? Prove a sua origem. Ou seja, você precisava constar no livro ali de ancestralidade, daquela genealogia do judeu, para que de fato você pudesse retornar. Não era só de querer voltar e dizer eu sou judeu para voltar. Então isso foi praticado tanto por Zorobabel como por Neemias, Esdras, todos eles tiveram esse cuidado. Então eles acabaram adotando uma postura exclusivista, recusando inclusive a ajuda dos judeus quando eles chegaram lá em Jerusalém. Eles acabaram recusando a ajuda dos judeus para não aceitando a ajuda deles para reconstruir. Porque, como nós falamos em aulas anteriores, ficaram judeus ali extremamente pobres que disseram, que bom que vocês estão voltando, meu povo. Só que eles disseram, não, nós não temos parte com vocês. Vocês ficaram aqui na terra e vocês se misturaram com o povo. E do mesmo modo, eles não levaram para Jerusalém quem tinha tido casamentos lá na Babilônia, tinham tido problemas de filhos com pessoas ali daquela terra. Então, tudo isso foi colocado como critério para esse retorno. E agora eles pegam e fazem uma prática muito diferente. Eles abraçam a lei com muita ênfase, né? A Torá agora passa a ser seu manual de fé e prática. Nós vamos ver que tem problema nisso aí também, mas eles abraçam... E a gente vai tratar sobre esse tema aí deles terem abraçado com muita ênfase isso. E você já está aí desesperado, diz, meu Deus, mas qual é a pergunta, Jesus? Então, qual é a pergunta? Como podemos avaliar essa estratégia dos líderes? Funcionou? E como a igreja dos nossos dias lida com fatos semelhantes? Assim, eu procurei fazer uma leitura e medir. Poxa, eles adotaram essa postura. E lá na frente deu resultado? Né? Note que também nós como assembleianos, fizemos essa postura aí há alguns anos atrás. E aí, funcionou? Acabou com tudo que é de pecado? O povo viveu uma santidade mesmo absurda? Ou nós tivemos Ageu e Zacarias e Malaquias lá na frente em grandes desesperos, dizendo, povo, se volte para o Senhor? Eu quero ouvir vocês, eu acho que vai ser um bate-papo aqui interessante sobre isso, e aí a gente vai levando, tá bom? Vocês estão tudo invocados com o meu microfone aqui, né? Eu vou fazer um protocolo, eu vou fazer uma denúncia, botar na diretoria, tudo bem. Certo, muito bem. Essa lição, eu acho que para nós que somos assembleanos, né, é uma lição meio que pertinente, né? Eu não sei se essa é a palavra correta, mas eu quero dizer para nossos amigos, nossos irmãos e amigos que estão ouvindo, é que tudo num processo de tempo, existem reinvenções, existem algumas coisas que, de fato, pode até se aplicar para a nossa vida, né? O que eu quero explicar sobre isso é que, por exemplo, aquilo que você fez antes, ou aquilo que você fez no passado, talvez agora no presente ou no futuro não daria mais certo, né? Como, por exemplo, você, de fato, você pregava uma mensagem expositiva de um jeito há 10 anos atrás. Hoje, talvez, se você pregar essa mesma mensagem, ela não vai surtir o mesmo efeito no que diz respeito ao campo de doutrina, ao campo da parte espiritual. Do mesmo jeito é que nós queremos deixar, eu acredito que os nossos grandiosos professores aqui, doutores da lei, ó. Eita, Jesus! Doutores, né, mestres na parte teológica, é o seguinte: se você for fazer um breve paralelo e comparação, são de fato coisas distintas. Por quê? Porque a lição, em tese, ela vai tratar de questões históricas, né?
Ela vai tratar minuciosamente questões históricas e que para aquela época existia todo um contexto em que, de fato, e até eu não lembro se foi o comentarista da lição, mas eu não lembro, que se na chegada da situação, se houvesse uma mistura, uma miscigenação, que é uma mistura entre raças e povos, talvez a linhagem de Cristo estaria comprometida. Mas isso é um fato histórico que hoje nós temos que deixar bem claro que não se aplica para o nosso contexto atual. Até porque, venhamos e convenhamos, nós somos pentecostais. Nós venhamos de uma matriz pentecostal. Nós fomos ensinados sobre a doutrina do pentecostalismo, fogo, unção, né? E quando você parte do campo da doutrina, da exposição, você vai ver, quando você pega Augusto Nicodemos, né? Reverendo Hernando Dias Lopes, que são homens, né, que têm essa maturidade em dizer que hoje é complicado, se você for fazer uma distinção, não, hoje o povo de Deus tem que estar totalmente separado, isso não existe mais, você não pode, até porque se fosse assim, Paulo, que foi o maior pregador dos gentios, judeu, né, chegou-se um momento que Paulo, nós estávamos comentando aqui antes da lição, antes da roda, é que chegou um certo momento na vida de Paulo, em que de tanto ele pregar para os judeus, rapaz, nós não te queremos, isso é um farisaísmo, né? Isso não tem nada a ver com a lei. Aí ele chega num momento assim, rapaz, pois espera aí, vocês não querem não? Vocês não querem a sã doutrina? Vocês não querem reconhecer Cristo como único e suficiente Salvador? Pois espera aí, pois agora eu vou pregar só para os gentios. E aquela mulher samaritana. Então, nós temos que deixar claro para os nossos amigos ouvintes aí que nós temos que distinguir. A lição, ela trata de contextos históricos, e esses contextos históricos, ela entre aspas, ela nada diz respeito ao contexto que nós vivemos da atualidade hoje. E assim, só fazendo um parênteses aqui, não sei se o José já quer entrar, José, um grande bate-papo mesmo. Eu pensando do seguinte modo, né? Que nós estamos lidando aqui, você que está nos escutando, que a ideia da lição de hoje é que o povo de Deus deve separar-se do mal. E isso é uma verdade. O povo de Deus precisa separar-se do mal. Como fazer isso, eu penso que talvez seja um dos dilemas da igreja atual. Qualquer um vai olhar e vai dizer, não, mas é muito simples, é só a gente se afastar de tudo que não presta. Só que nós estamos dentro de um sistema mundano, né, que não é dominado, pela própria palavra de Deus, diz assim, que quem domina o sistema mundano é o príncipe deste século. Jesus, é como se o mundo, ou melhor, é claro nas escrituras que o mundo tem um grande domínio. É o pecado, é o próprio diabo que domina as mentes, que escraviza pessoas. E aí o próprio Jesus, o próprio Paulo, nos seus ensinos, vai deixar claro que assim, para a gente se afastar totalmente, a gente tinha que sair. Né? A gente teria que ir para uma ilha deserta. Então, de fato, o cristão entra em contato com a cultura. E aí assim, a gente tem que lembrar que a ideia de Zorobabel, de Esdras, de Neemias, era até uma ideia salutar. O que eles queriam? Se a gente não pegar ninguém miscigenado, de origem pagã, né, deixar esses samaritanos de lado aí, esse povo todo que vive na prática do pecado, nós vamos ter uma religião limpa, livre de pecados. E a gente consegue entender hoje que isso não é possível, porque a ideia da própria religião é religar o homem pecador a um Deus santo, por meio de Cristo Jesus. Então assim, houve também no decorrer da história movimentos como esse, como o pietismo, movimentos de santidade, em que, inclusive, para você ter uma ideia, os monastérios surgiram disso, né? Você vai lá para o início da igreja, muitos monastérios surgiram disso. O povo, pronto, existia até uma prática que foi praticada bastante tempo, que é a ideia dos beneditinos. O que eles fizeram? A sociedade está muito corrompida. Para nós mantermos a integridade da nossa fé, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos nos retirar e ir para mosteiros, para que a gente preserve a fé. Um dia, como da sociedade melhorar, a gente volta e prega a essência do Evangelho. Porque é um risco que todos nós corremos ao interagir com a cultura, de que termos os nossos princípios corrompidos, se não observarmos o manual de fé e prática que é escrito pela Escritura. Eu acho que o Zé entra aí, faz as suas considerações, depois a gente volta. Eu quero iniciar com o texto bíblico de Êxodo 19:4, que diz assim: Vós tende visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim,
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar. Tá? Eu quero aqui pontuar no contexto do Antigo Testamento. Deus dizendo, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus está dizendo, olha, se vocês fizerem isso, vocês serão o meu povo, porque toda a terra é minha. E vós, versículo 6, encerrando, e vós me sereis reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui em Êxodo, que é uma conversa que Deus está tendo com Moisés, e quando como é algo histórico, Adonias pergunta, deu certo, foi viável? Para a época deles, era o correto a se fazer. E nós vamos entrar em algo bem delicado, mas só na lição 12 a gente vai entrar em mais detalhes. Mas o que tinha na mente? A lei de Deus mandava, o próprio Deus mandava rigorosamente a não haver nenhum tipo de mistura. Não. A Tamires, que está ligada aqui, ela disse, não funcionou e nem funcionaria. O povo sempre com o coração inclinado ao pecado. Isso é verdade, Tamires. Nenhuma atitude fora de Cristo funcionou, fazendo com que este coração do homem voltasse para Deus. Mas é válido lembrar que toda a lei, a gente já estudou aqui em cultos de doutrina, você pode ver no YouTube, no canal da nossa igreja, tem lá a exposição de Efésios todinha, e Gálatas, Efésios nós estamos caminhando, Gálatas já tem toda, que a lei era apenas um aio ou um pedagogo, um tutor que estava levando essa criança até Cristo. Então, o tutor, lei, e é esse tutor que está agindo agora na volta do povo do exílio até a terra. É esse tutor que diz, não, é o seguinte, vocês que ficaram aqui não são mais judeus pela lei, vocês estão misturados. E é válido também lembrar que a forma de domínio desse povo, os assírios, era algo meio que tenebroso. Os egípcios, quando eles conquistavam um povo, eles não se misturavam. Ficava lá os dominantes, mandavam só os impostos e eles aqui. Os gregos helenizavam as cidades. Eles mandavam pessoas influentes para liderar aquelas cidades. Os babilônios pegavam os principais ali, os mais inteligentes, e preparavam para trabalhar para eles. Os assírios não, eles misturavam o povo. Eles misturaram. Foi exatamente o que aconteceu com o rei do norte, né? Pronto, misturaram mesmo, misturaram. Mandaram pessoas de várias crenças. E o que acontece? Quem ficou lá, mesmo sendo pobre, mesmo sendo desassistido de alguma coisa, quem ficou lá, que não foi levado preso, eles acabaram que se misturando. Então, quando eles voltam, Esdras, e eu gosto da parte quando diz que ele era um hábil escriba. Ele não era um qualquer escriba, ele era um escriba hábil. E o que a gente pode entender por isso? Ele era um cara muito top das galáxias, né? Ele era bombástico. Ele era o cara que se excedia aos outros, até tanto que ele, como escriba hábil, foi. E nessa situação, naquela época, eu quero bem colocar isso, naquele contexto funcionou. Era a estratégia a ser tomada. Eu sei que aqui essas afirmações vão de encontro a muitos pensamentos, mas eu quero que nesse momento somente fique comigo só no Antigo Testamento. Só nesse pedagogo, nesse aio, nessa missão que não é completa, nessa missão que serviu só para mostrar o erro e não para trazer redenção, porque quem traz redenção é o Senhor Jesus. Aí a última parte da pergunta, ela diz assim, e como a igreja dos nossos dias lida com fatos semelhantes? Aí nós vamos... mas antes disso, eu quero te fazer uma provocação. Vamos fazer uma provocação. Nós estamos aqui no bate-papo. Então, assim, avaliar as estratégias. Mas quando eu pergunto como funcionou, eu não vou nem comparar com o Antigo Testamento. Vou comparar com a própria situação do povo. Por que eu digo isso? Porque quando você olha o término de Neemias, você vê ele aperreado. Né? O final de Neemias, ele diz assim, Deus, socorro. Né? E aí você vai ter aí Malaquias e Zacarias lidando com esse mesmo povo, e o povo inclinado para o pecado, os pais e filhos. Você vai ter aquele texto de Zacarias, né, que Deus que vai converter os corações, já apontando para Cristo, né, que Deus que vai converter. Porque assim, a missão de Zorobabel, de Esdras e Neemias, era uma missão nobre. E talvez eu ouso dizer, e aí nesse ponto eu concordo com você, se fosse qualquer um de nós, talvez tivéssemos tido a mesma postura, que é o quê? Eu quero um povo limpo e que ame o Senhor. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar quem tem essa característica, vou separar aqui no lugar, quem se misturou, quem não obedece plenamente à lei, não vem não, que você vai contaminar os que estão.
sabe? Só que assim, aí entra um ponto que talvez a Tamires tenha até contribuído, o coração do homem é inclinado. Ou seja, o pecado continuou e o povo continuou desviado de algum modo. Nenhuma atitude, nenhuma estratégia do Antigo Testamento, ela foi efetiva em levar o coração do povo a Deus, somente Cristo. Sim. Então assim, eu estou abordando em termos sociológicos e da lei mesmo. Por que eles tomaram essa decisão? Porque a lei orientava a separar. Ainda vou fazer mais uma provocação. Quando Deus fala exclusivo, povo peculiar, e aí na segunda questão eu falo um pouco mais sobre isso, qual era a missão do povo de Deus no Antigo Testamento, qual é a missão do povo de Deus no Novo Testamento, que muda. Então assim, no Antigo Testamento, naquele período, naquele momento, era estratégia a ser feita, a lei orientava que sim, deveria ter. Deus não permitia, de maneira alguma, miscigenação do povo dele com outros povos. Ele não permitia. Outras coisas, alguém pode dizer, mas isso é muito radical. Então radical também é quando Deus usou a Josué e todo o povo para conquistar terras prometidas, ele matava gente. Muitas pessoas morreram ao fio da espada. E o contexto era esse, né? Deus queria um povo, né? Que é totalmente diferente do que a gente tem no Novo Testamento. Assim, Deus queria um povo. Como Deus queria um povo, esse povo deveria ser um povo da linhagem de Abraão. Como houve mistura, funcionou para o termo social, para o propósito da lei, sim. Agora, como é que a igreja lida com isso no Novo Testamento? Que é o que nós vamos entrar depois, né? Eu só te cortando aí, e eu também quero... Eu acho que o ponto central da questão que o Zé falou aqui é porque é o seguinte, eu me lembrei agora do rei Salomão. Tá, porque aqui é da live, viu? Me lembrei agora do rei Salomão, e eu ontem dando uma lida, o que acontece? A gente pode de fato associar a colocação que o Zé falou aqui, porque existia um grande problema. Qual era esse problema em miscigenação? O povo sempre se inclinava a adorar outros deuses. Isso Deus jamais, né, repartiu a sua glória, a sua adoração. O que acontece? Salomão, vamos citar aqui o rei Salomão, um homem mais sábio que já pisou nessa terra, porque em sinceridade pedia a Deus sabedoria para governar o povo com retidão e justiça. E aí você pode chegar num momento em que o seguinte, como um homem a qual a sabedoria foi dada por Deus, conseguiu ainda adorar outros deuses em situações como no seu reinado, porque se miscigenou, né? Chegou um momento em que ele começou a envelhecer, começou a ser ludibriado, eu posso talvez conjecturar assim, né? E acabou adorando e levantando altar para outros deuses. Então isso era um perigo e talvez um resguardo da parte de Deus em que se chegava. E aqui a própria lição ela fala em situações em que quando houve, todas as vezes que houve essa mistura com outros povos, o povo de Deus inclinou-se para a idolatria. Então isso era muito perigoso. É válido que eu já está lembrando agora, que eu não lembrei na hora, é que além da lei ser a base deles, eles também tinham uma base histórica, né? Eles olharam para trás e disseram, não, lembra quando aconteceu lá com o pecado de Acã e tal? Aquela história toda. E eu acho que essa última parte da primeira pergunta, Dom, já entra na segunda. Aí eu queria que você já entrasse na segunda, porque a gente consegue construir, porque a segunda é a resposta. Também, né? Pronto. É isso mesmo. Então vamos juntos. Olha assim, na segunda pergunta, que aí vai entrar sobre se funciona para os nossos dias, a gente tem a seguinte. Zorobabel e Neemias resistiram às várias investidas dos samaritanos. Aí eu preciso fazer um parênteses, que era um povo misto. Quando eu falo de misto, irmãos, eles se relacionavam. Era uma mistura de pessoas, né? Ou seja, foi exatamente 1722 a.C., quando os assírios dominaram o reino do norte, levaram cativos alguns povos, mas aí eles enviaram vários povos para Samaria. E esses povos casaram, deram-se em casamento, ou seja, esse é o problema do judeu não ter um relacionamento com o samaritano que se repercute 1000 anos depois, né? Então, o que acontece? Esses povos ofereceram auxílios na construção do templo, com Zorobabel, e na construção dos muros na cidade, já com Neemias. Em todos esses casos eles foram recusados. Mas aí quase 1000 anos depois, Jesus inicia uma aproximação com os samaritanos. Como nós lidamos com este fato e com as entrelinhas históricas que permeiam estes acontecimentos? 1000 anos depois, Jesus vai lá num poço, lá dos samaritanos, que eles não tinham, e diz, mulher, dá-me de beber. A resistência da samaritana é clara. Como tu, judeu,
fala comigo, mulher samaritana e pede-me de beber. Você não sabe, ela estava dizendo assim, você não sabe que a gente não se dá muito bem? Que vocês têm um problema com a gente? Qual foi tua frase de entrada, Dom? Quando Zorobabel e Neemias diz não, Jesus vai lá e diz sim. Esse é o ponto central dessa resposta, nessa segunda questão. Por que eu pedi para o Dom já entrar, o Adonias entrar, nessa segunda questão? Justamente porque a resposta de tudo isso, as entrelinhas, eu vou entrar em um fato que é muito entrelinha no Antigo Testamento, é graça de Deus. Glória a Deus por isso. Graça de Deus. No Antigo Testamento, mesmo diante de todo esse governo, mesmo diante de todo esse aio, esse tutor da lei, Deus demonstrou nuances de graça no Antigo Testamento. Só para vocês terem ideia, quando Mateus relata a genealogia de Cristo, no primeiro capítulo do Evangelho segundo Mateus, do versículo 1 ao 17, ele menciona ali 5 mulheres. Dessas 5 mulheres que Mateus menciona, ele menciona Tamar, que foi uma pessoa que foi violentada no seu próprio corpo por alguém da sua própria família, foi abusada sexualmente por seu irmão Aminon, meio-irmão Aminon. Outra mulher que é citada na genealogia de Jesus é Raabe, e aí eu quero falar sobre ela. E citam ainda Ruth, a Moabita, citam a mulher de Urias, Batseba, e Maria, a mãe de Jesus. Eu não vou falar sobre Ruth, a Moabita, não, mas eu quero falar, eu até escrevi aqui, a ancestral inesperada. Porque a Bíblia, ela menciona o nome de Raabe 8 vezes. E 5 dessas 8 vezes que a Bíblia menciona, chama ela a prostituta Raabe. A prostituta Raabe seria, meus irmãos, difícil imaginar uma prostituta cananita fazendo parte do povo de Deus e da linhagem do Salvador do mundo. Sabe o que é isso? São as entrelinhas do Antigo Testamento, são as nuances de graça. Enquanto o povo do Antigo Testamento enquanto eles se prenderam em ritos, em cerimônias, em um legalismo da lei, porque aí eu não queria entrar na questão anterior, que era mais uma construção histórica, mas agora a gente pode. Tudo que Esdras, Neemias, Zorobabel, quando eles começam a dizer, olha, não pode, ali era na realidade o legalismo da lei aflorando entre eles. Mas, coitados, eles não tinham o vislumbre da graça que hoje nós temos. E eu quero fazer uma pontuação, por isso quase que eu faço essa provocação, mas eu acho que agora que ela é o ponto. Você olhar para o caso Zípora Moisés. Caso os nossos telespectadores não saibam, Moisés casou com uma mulher que não era da linhagem, né, dos judeus ali, hebraica, né, ali naquele contexto eram os hebreus ainda falando, né, o povo escravizado. E houve um problema com isso, né? Arão e Miriam não acharam vantagem nesse processo. Olha, e essa tua mulher aí, né? E aí o que acontece? Deus intervém, só não mexa com ele não, deixa quieto. Ou seja, a gente já vê aquilo que você está falando, as nuances da graça de Deus, de como lidar com situações, inclusive, complexas. Porque o grande problema, eu acho que talvez de modo geral, é o tá escrito. As pessoas querem aplicar ao pé da letra, literalmente, né? E nós estamos numa igreja de muita, classicamente com análises literais da Bíblia, né? Nós somos muito literalistas em muitos aspectos, né? Mas esses nuances da graça, esses apontar da graça de Cristo Jesus, já mostrava exatamente a função pedagógica da lei e que ela não seria suficiente para tratar o coração do homem perdido, né? Eu digo ainda que a situação de Raabe ainda é mais severa para os legalistas, é porque Moisés, você não vê ninguém da linhagem de Moisés assumindo destaques, né? Sim. Você vê ali Arão, dele, todo o sacerdócio levítico, toda a tribo de Levi. Mas Moisés, para onde foram os seus descendentes? O que fizeram? Não, a gente não tem ideia. Mas Raabe, o nome dela está lá. O nome de uma prostituta. 8 vezes citado na Bíblia, 5 vezes a prostituta Raabe. E por quê? O que essa mulher fez
para que ela fosse contada entre a linhagem, a genealogia de Jesus. Ela simplesmente escondeu os espias. E aí tem pessoas que gostam de cantar louvores ou gostam de pregar com o tema o fio de escarlate, né? Então ela esconde os espias, ela dá guarnição. Quem eram os espias? Era o povo, os homens que Josué havia mandado para espiar lá a terra, para ver como era que era. E você pode encontrar essa história nos primeiros capítulos do livro de Josué. Então por essa, ela não era do povo, mas ela esconde, ela dá cobertura. E até tanto que eles falaram: olha, vai ser destruída essa cidade, mas nós vamos te preservar com vida, porque você agiu graciosamente, você agiu de uma forma voluntária para nos proteger, para nos guardar. Você quer falar a voz oculta? Não? Nós estamos ali com a voz oculta, ele olhou para mim e sei que ele queria falar. Então essas nuances de graça. E eu gosto quando Hebreus 11:31 diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, ou seja, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. É a graça de Deus. Nada pode destruir, nada pode anular essa graça de Deus para com a humanidade. Eu lembrei agora, tem um flashback aqui na minha mente, né? eu posso até falar alguma coisa, você até me corrija se eu estiver errado, né? Mas isso, então, o que quer dizer com o que o José acabou de citar? Isso não tem nada a ver com miscigenação. Isso tem a ver com a parte espiritual. Porque Raabe, o que ela poderia fazer? Ela poderia muito bem ter escondido aqueles espiões, né? Aqueles espias. Mas ela poderia muito bem dizer assim: bem, já consegui aqui o meu, mas ela poderia ter sido introduzida e ainda ludibriar o povo. Ela disse: não, eu sou cananeia, vou continuar me prostituindo. Mas o que foi que ela fez? Eu vou aceitar este Deus e agora vou começar a adorar Ele como o meu Redentor, aquele que me fez, né? Então ela reconheceu, ela abandonou as práticas. Então a gente tem que citar isso. Não tem nada a ver com a miscigenação, mas sim a parte do que diz respeito ao espiritual. É justamente isso dentro do tópico nuances de graça. Ela se casou com alguém importante, porque ela se tornou parte da genealogia de Jesus. Não, e aí eu digo mais, talvez a forma da gente lidar nos nossos dias com tudo isso, você percebeu, quando eu preguei em Efésios 4, e fica muito claro que no Antigo Testamento, você leu isso em Deuteronômio, né? É mais ou menos assim: obedeça e eu vou te abençoar. Quando a gente vem para o Novo Testamento, Paulo vai deixar claro que mudou a perspectiva, assim: você é abençoado, então me obedeça, então me siga, então se relacione comigo. É exatamente o ponto que Jesus vai colocar, porque só a lei, meus irmãos, não tem como conduzir o homem. Mas Jesus agora dá um crédito e diz assim: olha, eu sou amigo de vocês. E para vocês desfrutarem plenamente desse relacionamento comigo, não é por regras e rituais. É por relacionamento, você entendendo o sacrifício que eu fiz por você. Aí eu acho que Fernanda Brum, ela faz uma síntese maravilhosa desse relacionamento cristão. Que é mais ou menos assim: só quem compreende a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu. Então, enquanto os crentes, o mundo, não entenderem que eles estavam e nós estávamos sentenciados a uma condenação eterna, de modo que nós não escaparíamos dela, nós teríamos o pior desfecho possível, de algum modo, o Deus que intervém, para usar aqui Brennan Manning, o Deus que intervém, ele intervém na história e diz: eu tenho a solução para isso. Eu vou matar meu filho pelos pecados de vocês. E agora, na morte do meu filho, que perdoa os pecados e ele ressurge, você só precisa depositar sua fé nele. E aí então se relacionar. Ou seja, eu sempre costumo dizer, na minha concepção, eu sempre estou em dívida. Eu estou em dívida de obediência. Então, por que não servir esse Deus que veio, sofreu, padeceu para que nós tivéssemos vida? Então eu posso colocar aqui para a igreja, para todo mundo que me escuta, um caminhão de regras para você seguir e fazer. Se você não tiver a compreensão
de que o sacrifício de Cristo te alcançou, aí agora você se santifica. Por quê? Para se encontrar com Deus? Não, você se santifica porque você se encontrou com esse Deus. Porque se Deus te achou, você se separa do pecado. E nós estamos aqui desafiando o povo de Deus através dessa lição, o povo de Deus separa-se do mal. Então como é que eu vou viver separado do mal? Porque eu tenho a Cristo. Ontem a gente estava até discutindo, a gente fazendo um trabalho lá, eu achei fantástico, o Wagner não está nos assistindo, mas um abraço para ele. Ele falando exatamente sobre o desespero do inferno. Você sabe por que o inferno vai ser terrível? Não é porque ele tem fogo, não é porque o diabo vai ser jogado lá e as piores pessoas vão estar lá, mas é porque Deus não vai estar lá. Então não existe inferno maior do que a ausência de Deus. Então o fato de Deus não estar lá é desesperador. E é exatamente nesse ponto que todo cristão precisa fazer essa dimensão. Eu preciso me relacionar com Deus, porque sem Deus eu não tenho nada de bom. Se existe alguma coisa boa, e a gente crê na graça comum, na música, na cultura, no mundo de modo geral, é a graça comum de Deus que alcança pecadores. A própria Bíblia diz que não existe nenhuma boa dádiva se não for dado do Pai das luzes. Desculpa, então, quando Adonias coloca, o Adonias terminou de contar a história de Ruth, a Moabita, só que em outras palavras. Ela era de uma outra cidade, descendente de Ló, então era um povo que tinha sido amaldiçoado por Deus. E ela simplesmente, a sogra dela, mais o sogro, os 2 filhos saíram da terra, da terra que o Senhor, lá do povo de Israel. E ele sai porque tinha fome, lá morre o sogro, morre os 2 filhos, uma das noras vai-se embora e ela diz, não, eu vou ficar contigo, teu povo é meu povo, teu Deus é teu Deus. E a gente observa que a bênção de Deus sobre a vida dela ser inserida, isso é mais uma nuance de graça, foi porque ela escolheu relacionar-se com a sogra e com o Deus da sogra dela. Porque ela diz, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o teu Deus, aonde tu pousares, eu pousarei. E ela cuidava mesmo, ela se sentia numa situação de débito para com a sogra dela, e até tanto que ela ia catar espigas, e ela cuidava da sogra, e aí foi lá o fazendeirozão, Boaz, viu aquilo tudo, e até um romance, né? Você que gosta de romance, a Bíblia está cheia. Vai lá na Bíblia, um dos romances mais lindos é esse. O drama das escrituras, tem um drama, tem um romance. John Piper, no seu livro Doce e Amarga Providência, ele trata isso de uma forma bem gloriosa. Se você puder comprar esse livro e ler, é muito rico. Doce e Amarga Providência, de John Piper. E finalizando, Adonias disse algo, e é um momento filosófico, né? E eu vou mergulhar nisso. Eu quero que você escute isso, processe isso. Eu não quero que você replique isso porque ouviu. Mas quando Adonias disse que o inferno, na discussão que eles estavam conversando, é o pior lugar porque tem a ausência de Deus, eu faço uma conexão, Adonias. O único momento que Cristo teve medo, porque como homem ele não teve medo de nada. Era um homem destemido. Como Deus, muito, muito menos. Mas o único momento que Cristo teve medo foi quando ele estava lá no Getsemane. E ele orava e dizia, Pai, passa de mim esse cálice. Orar. Na eternidade como Deus, quando a Bíblia, de uma forma profética, lá no capítulo 6, diz, a quem enviarei, quem há de ir por nós. Quando diz que ele mesmo diz, a minha vida ninguém a toma, mas eu a dou. Então Cristo, durante todo o Antigo Testamento, através dos profetas e o seu caminhar nos evangelhos, ele sempre se mostrou alguém consciente da sua missão e um homem destemido. Mas quando chega lá, ele diz, Pai, passa de mim. Aí alguns estudiosos diz que o homem pode ter várias reações de emoções. E uma ação de emoção extrema são os poros da pele transpirarem suor e sangue, foi o que aconteceu com Cristo. E o que nós entendemos por isso? É que quando ele está lá na cruz do Calvário, ele afirma algo. Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eu não encontro nenhum lugar da Bíblia Deus desamparando. E Cristo não ia mentir. O que Cristo quis dizer com aquilo? Ele sabia lá orando que quando ele estivesse lá, cravado no madeiro, ele estaria com os pecados de toda a humanidade sobre ele. Cristo, mais do que ninguém, Adonias, sabe o que é ser desconectado, mesmo que momentaneamente, temporariamente, do Eterno Pai. Isso é muito profundo, irmãos.
Isso é muito profundo. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele vai dizer, ele se esvaziou. Sabe por que ele se esvaziou? Para que hoje nós pudéssemos ser cheios dele. Ele se humilhou para que hoje nós pudéssemos ser exaltados sobre o domínio do pecado. E talvez quem está nos escutando esteja dizendo, sim, mas o que tem a ver isso com separar-se do mal? Se você não compreender, você que me escuta, não compreender esse processo aqui, você não vai se separar do mal. Vai ser mais um legalista do Antigo Testamento, pensando que somente regras. Você vai viver regras e regras. O pastor dizendo, não faça isso, não faça... Não, foi por quê? Não, porque o pastor mandou. Se você entender, aí volta a síntese da frase, o perdão que você recebeu, a dimensão do perdão que você recebeu, você vai começar a ter uma vida diferente, se afastando do mal. E se afastar do mal não é só se afastar de pessoas que praticam o mal, né? É você se afastar de toda a corrupção que o mal tem, né? Essas pessoas que praticam o mal, sabe o que você vai sentir por elas? Piedade. E é exatamente isso, já que nós estamos na cruz, porque o Calvário fala muito, e aí eu gosto até daquele hino assim, o tema do bom pregador é o Calvário. Quando Jesus olha para esses pecadores, ele completa, ele diz assim, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Em outro momento, isso ele diz na cruz, em outro momento ele diz assim, são ovelhas sem pastores, eles estão perdidos. E aí você olha para o mundo que está aí fora, perdido, sabe por quê? Porque ele não conhece o drama das Escrituras, essa história poderosa que foi contada aqui, de um Deus que encarnou e morreu. Se você tem esse drama muito presente na sua vida, a sua forma de respirar e gastar a sua vida é diferente. Então a gente precisa entender o drama das Escrituras, especialmente o drama da história de Cristo, que está toda conectada nas Escrituras, para você ter uma vida diferente, para você ter uma vida agora não mais voltada para o pecado, para o mal. Aí você vai perceber que não é se separando de pessoas que você vai conseguir isso, mas separando do mal que assola essas pessoas. Essas pessoas você vai ter piedade e vai dizer assim, olha, vem para Jesus, recebe o que eu tenho. Sabe, se esclarece. Então, por muito tempo, eu acho que a gente talvez tenha a dimensão errada, que era mais ou menos assim, vamos nos fechar dentro da nossa igreja e deixa o mundo lá fora. Se eles quiserem, eles vêm. Vai ficar pregando aqui da porta, dizendo, venha, pecador, venha. Né? E aí, muitos de nós negou o relacionamento para algumas pessoas. Pecadores mesmo, dizendo, caminha comigo. E aí você vai ver Jesus exatamente indo até eles, que é o maior drama que eu olho da mulher samaritana. Aquela mulher não iria numa sinagoga, gente. Aquela mulher ela não iria num templo. Você podia chamar, mandar convite, passar com um carro de som na porta, dizer, venha para um templo. Jesus precisou lá se relacionar e ter um diálogo com ela. E aquela mulher foi uma grande missionária, caso você não conheça o final da história. Aquela mulher foi e disse, encontramos o Messias, porque restava no coração dela resquícios daquilo que apontava para a graça de Deus. E de modo que ela vai lá e agora diz, eu encontrei aquele de quem as Escrituras falam, eu encontrei os Messias. Vem e vede. E é exatamente isso que a gente precisa, e eu me empolgo demais, não estou deixando mais ninguém falar, mas eu me empolgo, irmãos, porque é exatamente isso que o mundo precisa, conhecer alguém que verdadeiramente serve a Cristo, e aí eles virão a Cristo. Então, mais uma vez eu reafirmo que o problema, né, e nós queremos dizer para os nossos amigos, que o problema nunca foi a miscigenação, o problema sempre foi o que estava escondido no coração do ser humano, do homem. Por quê? Porque aquele povo era um povo que se inclinava para o mal. E Deus, né, Cristo, ele tem um resguardo tão especial para com o seu povo, que ele não aceitava isso, porque ele sabia, né, e ele sabe, né, que se aquilo acontecesse, se aquela mistura com aquele povo que tinha um coração mau, perverso, um povo que não queria se inclinar-se para voltar para o verdadeiro Deus, iria corromper a sua nação, né? A povo escolhido. Assim do mesmo jeito é hoje. E eu me emociono muito, porque assim, o problema que existe em nós hoje não é de fato as amizades, mas sim como existe o que está no coração. Porque o que acontece? Eu sempre gosto de citar esse testemunho que uma certa época eu vi, o pastor Lucinho, né? Da Igreja Batista, não recordo se ainda hoje faz parte da Igreja Batista, Lagoinha. Né, da Lagoinha, mas ele em um dos seus programas, ele entrevistando
uma certa mulher que era missionária, que é missionária da época, e ela passou por todo um processo, eu já citei várias vezes na escola dominical, e o que acontecia? Era uma mulher que seus pais eram crentes, sua mãe, mulher de oração, mulher que orava todos os dias, e ela não queria saber do evangelho, não queria saber de Cristo. Ela, filha, né? Ela se drogava, se prostituía, ela tinha a questão tinha práticas homossexuais. E ela, toda vez que ela chegava na sua casa, seja qualquer horário que fosse, ela era bem recebida pela sua mãe, né? Sua mãe orava, ela às vezes pegava sua mãe orando. E aí ela chegou um certo tempo que o Espírito de Deus começou a incomodar aquela mulher. E chegou a um certo ponto, ele disse: rapaz, eu quero conhecer as maravilhas que a minha mãe experimenta. Porque se nós somos criação, nós temos que retomar. Toda criação, ela retoma o seu Criador. É por isso que quando quando o ser humano esvazia-se da presença de Deus, nós sentimos uma angústia tão grande, né? E aí aquela mulher o Espírito de Deus começou a moldá-la, e ela falando para o pastor Lucinho, eu disse: olha, pastor, você não pensa que eu ainda não sinto algumas práticas que vêm ao meu coração, alguns desejos que vêm ao meu coração? Eu sinto, mas o Senhor, Ele me conhece, Ele sabe que todos os dias eu oro e digo: Senhor, aparta isso de mim. Só o Teu Espírito pode apartar isso de mim. Então, o problema nunca foi o relacionamento interpessoal, mas sim o que estava escondido dentro do coração e a prática. É a prática do erro, né? Não é você, o problema não é e nunca foi ter amizades, você ter as suas amizades, aquela interconexão entre as pessoas. O problema é você aceitar o erro e dizer que aquilo é certo, entendeu? É você não as pessoas olharem para a gente e dizer assim: não, peraí, ser crente como Jarvis? Prefiro ficar no mundo. É interessante tudo isso, é que Cristo decidiu se relacionar com ela. E o Jarvis, ele pontua algo bem importante, que não é a questão dos povos, mas o que está no coração do ser humano, do indivíduo, o que permeia, o que domina. É por isso que eu digo que nenhum retorno, e eu complemento, nenhum retorno a Deus vem desassociado de renúncia. Na verdade, a vida cristã é renúncia. Quando o próprio Cristo diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu lembro que em 2015 eu dei uma Bíblia para um amigo meu, professor, e até hoje ele lê essa Bíblia. Ele ainda não leu toda, ele está lendo, e vez por outra ele me pega com algumas perguntas, e eu converso com ele, ligo para ele. Às vezes nós demoramos aí muito tempo, eu mandando áudio, escrevendo, e no meu pensamento auxiliando ele a dissipar essas dúvidas. Eu encerro esse ponto para a gente ir para o próximo, sobre relacionamento, de uma história que eu ouvi de uma missionária que foi pregar no bairro de Fátima, e ela contou uma história de que um jovem por nome Jesus sentiu-se chamado por Deus para fazer uma obra missionária, e aí ele saiu, foi e chegou a um local onde um fazendeiro dominava tudo. E ele odiava os crentes, odiava. E ele chegou naquele local pedindo trabalho, serviço, e dedicou ali 5 anos da vida trabalhando na fazenda daquele fazendeiro, trabalhando com muita dedicação. E aí teve um dado momento, aquele jovem disse que ia embora. Eu disse: não, Jesus, fica, você vai ser o meu braço direito, você foi o melhor funcionário que eu tive, né? Não é possível, agora você vai embora. Eu disse: não, eu tenho que ir, tenho que voltar para minha casa, para os meus pais. E aí saiu. Tempos depois, uma igreja começou a abrir um trabalho naquela região. Aquele fazendeiro já não tinha tanto aquele domínio, e um grupo de crentes chegaram lá na porta do fazendeiro. E quando o fazendeiro de longe viu os crentes carregando o livro da capa preta, né? Chegou lá, e aí ele já saiu com a espingardona: o que vocês querem? Bando desocupado, seus vagabundos. Aí começou, disse: não, nós queremos ter uma conversa com o Senhor, uma prosa, um pedacinho aqui com o Senhor. Ele vem receber quando chega na porta. E o que era? Não, nós queremos falar para você de um amigo nosso. E que amigo é esse? Nós queremos falar de Jesus. Aquele fazendeiro abre a porteira e diz: pois entrem, porque Jesus foi meu melhor funcionário.
É impossível viver o evangelho sem ser igreja na vida das pessoas. Quem convida muita gente para ir para a igreja, na maioria das vezes não é igreja na vida de quem convida. Precisamos ser igreja, irmãos, na vida daqueles que estão à nossa volta, vizinhos, colegas de serviço, para que eles possam olhar em nós alguém que tem uma palavra de paz e consolo diante da adversidade. Precisamos ser isso, em nome de Jesus. E eu quero pontuar, eu já tinha ouvido essa história, mas eu sempre me emociono, porque... Mas o clima aqui, não sei se você está sentindo, mas o clima tá de crente hoje aqui, né? Tá pentecostal, né, Lucas? Mas o que eu quero pontuar é que, veja bem, alguém poderia pegar esse exemplo que o José está colocando, e às vezes a gente precisa esclarecer bem as coisas e dizer, tá vendo? Ele nem usou palavras e pregou. Calma lá, crente. Ele deu um bom testemunho, é essencial para levar pessoas a Cristo, mas a pregação é necessária. Jesus passou 5 anos trabalhando lá. Ele deu um bom testemunho e abriu portas ao Evangelho. Agora esses crentes que chegaram farão uma exposição e uma pregação. Porque se popularizou no meio dos crentes aí, uma frase que eu não sei nem de quem é, mas parece que foi atribuída à pessoa errada. Eu estava pesquisando a respeito. Pregue Jesus, se necessário use palavras. Não, o testemunho é insuficiente. Ele é parte do processo, mas a pregação e a exposição, a contagem do drama da salvação, ele é necessário. A pregação pública das Escrituras, ele é necessário para convencer o homem do pecado, né, ali daquele processo ali dele, levá-lo a Cristo. Logo porque a própria Bíblia declara, tanto em Salmos, a gente vê isso, como também em Romanos, que o testemunho ou a natureza, aquilo que os olhos veem, observam, ele prega aos olhos. Mas somente a palavra de Deus é que prega o coração do homem pecador. Exatamente. Então vamos para a terceira pergunta aqui. Nós já estamos encerrando, viu? Você já está desesperado aí, meu Deus, essa roda não termina. Nós vamos ser mais rápidos hoje, tá? A nossa ideia é também dar uma encolhida e enxugada na roda. Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso. Veja bem, a pergunta é emblemática, que eu sou emblemático, né? Então vamos lá. Esse cabo tá ouvindo muito Bibotal. Abominamos o mundo e o que ele oferece. Buscamos viver uma vida santa e separada do mal. Então, eu estou fazendo uma afirmação. Todo crente que se preze deveria viver desse jeito. Se você é crente e não está vivendo desse jeito, reveja seu cristianismo. No entanto, também cremos que a Igreja de Cristo é a resposta de Deus para o mundo que sofre. Eu tive que citar Tim Keller, né? Que é uma frase clássica do Timothy Keller, né? Como lidar com a aproximação e interação com o mundo, com a cultura, com aquilo que o mundo oferece e produz, com a cidade de modo geral, sem se deixar ser seduzido por ele ou por ela. Eita, eu fiz uma pergunta aqui de $2 milhões. Não, porque é uma pergunta que esse mesmo autor que ele cita, o Tim Keller, ele escreveu um livro dessa grossura aqui, ó, só para responder ela. Ele quer que a gente responda em 5 minutos, 2 minutos, 5. Mas o que eu coloquei 2 diagramas aqui. Teve que diagramar, eu digo, não, teve que desenhar aqui. Eu tive que desenhar, porque existem 2 tipos de missões, a do Antigo e a do Novo Testamento. Isso a gente estuda muito dentro de concepções do Missio Dei, que é a missão de Deus, e algo mais recente. Você está citando Missio Dei aí, agora eu parei. É Missio Dei, que é a missão de Deus na história, no Antigo e Novo Testamento, e algo mais de uma pegada urbana, uma pegada mais contemporânea, que é a questão papel missional, né, do crente da igreja, né? Não é somente a missão de Deus, agora é o papel missional de cada indivíduo. Então, da ideia dos pequenos cristos mesmo, né? O cristão, isso. Pequenos cristos. Do fazedor de discípulo. Então, no Antigo Testamento, a missão ela era centrípeta. O que era centrípeta? É como se fosse um redemoinho que atrai tudo para ele. Então, o que Deus fez no Antigo Testamento? Israel é o centro, e agora todas as nações irão ser atraídas para Israel para ver o plano, o propósito e o modelo de Deus. É mais ou menos assim: vem e ver o que eu fiz nessa nação, nesse povo. Venham e vejam, povo, como eu sou Deus dele. Pronto, esse é o ponto. Esse. Né? E já no Novo Testamento é centrifugar. Centrifugar. É da centrífuga da máquina de lavar. É do meio para as extremidades. É por isso que ele diz: olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria, mas também irão aos confins da terra. E aí entra Marcos, Ide, Marcos 16:15. Eu estou lembrando aqui o autor que eu li esses dias, John Stott, bispo anglicano. John Stott vai dizer
que Deus sempre foi um ser centrífugo. Ele sempre iniciou em si, mas expandiu ao ponto de alcançar a todos. O propósito de Deus é alcançar todo e qualquer indivíduo. Jesus, a Bíblia diz que porque Cristo morreu, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, são todos. E aquilo no E Salmo Deus 46 mesmo, né? Pronto. Aquietai-vos e sabei Sabe que que eu sou Deus. serei- Eu serei conhecido, serei exaltado entre as nações. Ou seja, eu estou partindo daqui e todos conhecerão e glorificarão o meu nome. E eu vejo versículos como diz a volta do Filho do Homem, será como um raio que sai do Oriente, se põe no Ocidente. Então, ele é amplo. A missão de Deus, no Antigo Testamento era centrípeta, venham e vejam. Mas agora no Novo Testamento é vão. É por isso que existem igrejas que não podem. Transcultural. É transcultural, muito bem. Existem igrejas que não podem fechar-se em suas 4 paredes. Eu estava conversando com a minha instrutora do Pilates. Isso é para dizer que ele está fazendo pilates, viu, meu? Estou todo rasgado aqui. E eu conversando com a minha instrutora do Pilates, eu dizia para ela: algumas igrejas fechando as portas, os vizinhos dariam graças a Deus e sentiriam falta. Exato. E aí eu começo a caminhar para a resposta bem curta de uma grande, poderosa, impactante pergunta que o Adonias fez. Como lidar com a aproximação e interação com o mundo, cultura, sem se deixar ser seduzido por ele? A cultura não é pecaminosa, irmão. Existem aspectos da cultura que são pecaminosos. Se você vê um artista, um exímio artista, alguém que quando toca, emociona as pessoas, eu vou lhe dizer uma coisa: aquilo ali não é o diabo. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Infelizmente, o legalismo religioso dentro de algumas igrejas pentecostais, diga-se de passagem, levou e tem levado cristãos a tentar fazer uma separação no que é santo e o que é profano. Quando alguém diz, pode isso, não pode isso. Mas se é algo que é belo, se é algo que você vê que é um dom, se é algo que é extraordinário, que é algo que impacta, não, que dali é do diabo. Irmãos, eu não creio, e aí eu vou replicar, a Adonias guarda melhor os nomes, eu não creio que existe, a música é algo extraordinário. E por mais desassociada da cultura que ela possa ser, mas ela está muito relacionada ao meu costume de ouvir. E aqui eu cito Freud, dentro da sua perspectiva da psicanálise, em que ele, em seus livros, ele sempre dizia que a criança no ventre da mãe, ela sofria estímulos externos. E tem um relato, eu não lembro onde eu li, mas de um pai que gostava de ouvir heavy metal quando a mãe estava grávida. E aí a criança nasce, um belo dia a mãe tem que sair, a criança fica, meu filho, eu tirei o leite, tá na geladeira, chorou, vê se é fralda, esquenta o leite e dá pro neném. Aí a mulher saiu, o menino começou a chorar, ele olhou, nada na fralda, e nada, e pegou o leite, deu em nada. Aí ele se zangou e disse, rapaz, esse menino vai chorar até a mãe dele voltar, que eu não vou mais mexer com o menino não. Ligou o somzão no heavy metal dele. Minutos depois, quando ele olhou, o menino estava dormindo. Porque aquela criança foi acostumada a ouvir aquilo. Aquilo que parece ser horrendo, grotesco, aos teus ouvidos, aos teus olhos, pode ser uma melodia de ninar para outras pessoas. Porque nós somos fruto desse meio. E aí eu entro em algo bem poderoso e aconselho você ouvir o podcast do Bibotalk, que é o Plus, né? Podcast Plus. Né? Podcast Plus, eles estão tratando sobre igreja centrada. E uma coisa... Compra o livro do Tim Keller, né? Da Vida Nova, se não fala em memória. De todas as dessa vidas grossura novas, assim, né? Igreja Centrada. R$60 no Amazon Prime, se você for Prime, vem desconto. Vida Nova patrocina a gente. Por favor, o Amazon também, né? Amazon. Mas o que acontece? Eles vão dizer que todo e qualquer segmento religioso, ele prega ou ele transmite o evangelho utilizando características da cultura. Mas a nossa igreja só é no órgão, no violino, não tem bateria. Tudo bem, você está utilizando aspectos aí da cultura da década de 60, 50. Então está contextualizando só com o século errado. Com o século errado, você não está sendo relevante para a cultura. E eu finalizo, encerro, porque já estou falando demais. A Dani já piscou o olho para mim, quando ele piscou o olho. Que é possível sim, Adonias, pregar o evangelho. Na verdade, nós precisamos pregar o evangelho nos utilizando dos aspectos culturais do nosso tempo. Nós precisamos falar a linguagem do povo. Nós não podemos dar resposta a perguntas que a população não está fazendo.
Então seja relevante em nome de Jesus. Ou seja, a igreja é a resposta de Deus para o mundo que sofre. Que resposta nós temos dado para a cidade de Piripiri, para o bairro onde nós estamos inseridos? O que a vizinhança pensa ao nosso respeito? Nós temos sido resposta nesse sentido. Então você que está aí como igreja, a gente tem audiência de várias denominações, pense sobre isso, irmão. Eu quero dizer para você que nós não fomos projetados para ter um templo, um mega templo, como a maioria tem, uma mega estrutura para a gente se reunir nos domingos. Para isso a gente tem um clube. Ah, irmão, mas é importante congregar? É óbvio que é importante, porque aqui a comunhão dos santos, que a maioria das vezes não é exercida no culto de domingo, mas ela é importante, o culto público, de adoração pública ao nome do Senhor. Eu não sou contra o templo, mas o fato é, e aí até ouvindo esses podcasts, nós nos mostramos muito, especialmente nessa época de pandemia, muito templistas, né? Desejando o templo mais do que qualquer coisa e com muita dificuldade de ser igreja sem um templo. Ou a maioria das pessoas não pensaram sobre isso, né? A maioria teve pastor aí desesperado, abre, que eu não sei se é igreja, a não ser que eu tenha um templo, que eu tenha uma comunidade para me dirigir. E eu não estou aqui querendo que se feche igreja, pelo amor de Deus, não me entenda desse modo. E nem estamos levantando a bandeira dos desigrejados, não. De modo nenhum. Por favor. O que eu quero dizer é que a gente precisa entender que nós precisamos permear a sociedade com o Evangelho de Cristo Jesus, que é a ideia da igreja missional. A igreja missional não é simplesmente você que está aí no seu ambiente de trabalho e diz assim, vamos para um culto que tem lá na minha igreja. É você transformar o seu ambiente de trabalho num culto, pregando o Evangelho para aqueles ali, dizendo, olha, eu escutei na minha igreja um sermão que mexeu comigo. Tu não quer ouvir, não? A gente tem até disponível no site vários artigos que os meninos estão escrevendo. Mexeu comigo, cara, eu queria tanto te mostrar isso. Vem meu amigo na minha casa, eu vou até a sua casa e a gente discute um pouco sobre isso. E eu te apresento o que eu ouvi que mexeu comigo, né? Ou você não tem tido experiências dessa natureza num domingo, por exemplo, de ouvir uma mensagem que te impactou. Será que essa mensagem não vai impactar outros, né? Algum colega de trabalho, por aí vai? Eu só quero dar porque o irmão Luiz Cláudio Gomes Pires Gomes falou, o mundo jaz no maligno. Então, que adianta o evangelho? Se não é para tirar essas vidas dos pagãos. Aqui, Adonias, eu vou dar só uma pincelada rápida para responder o irmão. Eu tenho aprendido esses últimos dias que a visão de Deus não é uma visão dominante. A igreja não vai dominar o mundo. Quem vai dominar o mundo é Cristo através do seu reino pleno. O crescimento do evangelho. Cristo é que vai fazer esse processo. Então, não é a igreja. Então, a visão dos dois reinos. Eu sou reino de Deus, estou implantando o reino de Deus, mas ainda não. Já e ainda não. Já, mas ainda não. Eu preciso ter, aí eu vou ter que usar, o Adonias vai dizer o nome do autor, engajamento prudente. É o do Abraham Kuyper, né? Abraham Kuyper. Pronto, um engajamento prudente. Eu preciso trabalhar, eu não vou tirar a vida dos pagãos, eu vou transformar a vida dos pagãos. Eu vou transformar, ele vai ficar lá. Foi como Cristo fez com a mulher samaritana, foi como Cristo fez com o endemoniado de Gadara. Eu quero ir. Não, fique aqui, fala, muda aqui. Mude aí, vá. E a Bíblia diz que Decápolis ouviu falar do que havia acontecido. Então não é tirar a vida, vamos saquear o inferno. Eu não gosto disso. Prega o evangelho. E onde ele estiver, ele será transformado e irá envolver outras pessoas. Eu quero complementar também um assunto também. Só para finalizar também minha colocação em o que o Zé falou sobre a questão de estilo. Uma certa época, eu lembro que num debate melodia, né, da melodia, aí fazendo um breve histórico, né? Não sou desse tempo não, né? Esse tempo é um tempo antigo. Rapaz, né? os cabos. O que acontece? Um certo, falando sobre estilos, né? E eu recordo que um pastor que eu não lembro o nome, ele diz assim, olha, todo estilo vem de Deus. O que ele quer dizer? Mas o que corrompe é a letra. Nós não estamos dizendo aqui que nós estamos incitando agora você escutar tudo que vier do mundo, né? Mas nós queremos dizer que é o seguinte, hoje a igreja ela está centrada, né? Hoje a igreja ela está centrada numa nova forma de evangelho. Não que eu quero dizer que é um evangelho que tudo pode, que tudo se, a mensagem, né? Não mudou, o evangelho é o mesmo. A justamente. Forma de comunicar com certeza, mas hoje, num mundo globalizado em que eu escutando o Bibotalk ontem, né? Eu tenho influenciado demais esse Bcast 358, né?
retoma a um pastor, ele vai A ideia de ponte, né? Somos ponte. ele vai citar, ele vai fazer um breve histórico da vida dele, como é que ele era, de onde Deus tirou ele era jogador de futebol, e aí, de certo que o que acontece? Quando ele chegou, e de fato era um presbiteriano, se eu não me engano, né? A igreja matriz dele vem de uma base presbiteriana. E aí ele chegou um momento que ele vai implantar, e eu lembro até ele vai implantar um ministério, né? Da qual Deus separou ele. E eu na hora até me lembrei de José, né? Que ele ligou para um irmão ali e disse: irmão, você pode... Nós estamos querendo aqui alugar um ponto aqui, né? E aí o cabo disse assim... Lembra aí, porque ele disse assim: irmão, você pode ajudar a gente em quanto? Abençoar a gente em quanto? Né? Abençoar a gente em quanto? Para alugar este ponto. Você pode ajudar a gente em quanto? Não, eu posso ajudar em isso e tudo. De fato é que é o seguinte, o que eu quero dizer é que quando chega numa situação que ele vê lá, o ponto onde ele aluga é perto de um morro, né? Ele faz esse breve histórico, mexe com traficantes, né? E aquela igreja centrada, ele começa a contextualizar a vida dele, não em querer fazer um legalismo, em rapaz, isso não pode. Chega um momento que ele diz assim: olha, o cara que era chefe do morro veio, e assim, rapaz, olha, saquearam aqui a congregaçãozinha. Diz: não, pastor, não, como é? Saquearam a nossa igreja? Não, pois espera aí, deixa eu ir buscar. Sendo que ele não era da igreja. Não era da igreja. Ele participava dos projetos. Justamente, entendeu? Então o que eu quero dizer é o seguinte: hoje essa forma de como se evangelizar está mais relacionado, está mais centrado num relacionamento pessoal, né? É você chegar, né? E nós já citamos várias e várias vezes, e aqui eu encerro aqui a minha participação, é que o seu testemunho, o seu relacionamento, como gosta muito o Zé aqui, chega lá, tomar um café, cantar um hino, falar daquilo que Deus fez na minha vida ou na vida dele, um testemunho, e aí você começa a ter aquela experiência, né? E aquela experiência vai mudando a vida do ser humano. Quando você menos percebe, você está com uma intimidade e você tem sede de buscar cada vez mais. Eu lembro que o que foi decisivo na minha vida como crente não foi a quantidade de vezes de culto que eu participei, mas sim as viagens que eu ia com o pastor, e aí o pastor começava a contar as histórias, pastor Mota, com Kennedy, relacionamento com a Adonias, José, entendeu? E outras pessoas, a gente começava a se relacionar e a gente via, dizia assim: rapaz, espera aí, eu quero experimentar aquilo que o José está experimentando. Existe alguma coisa diferente na vida dele que está faltando em mim. E aí você começa a ver isso: olha, já, mas para a gente conseguir isso aqui a gente tem que orar. E aí o caba começa a orar também e Deus começa a se manifestar de uma forma tremenda. Aí vai até criar abelha também. Olha, só esclarecendo o ponto. Irmãos, eu até falei com a nossa missionária, a irmã Mariazinha, esposa do pastor. Teve uma irmã que precisou de uma ajuda, ela disse assim: José, bota isso no grupo da igreja. Eu disse: missionária, se preocupe não, porque depois que eu passei por uma congregação lá que tinha muita necessidade, pensa num pidão que eu me tornei. Mas, irmãos, eu nunca pedi nada para mim. Pedia para o reino, para a obra. Eu quero deixar essa sardinha, como diz a nossa queridíssima Dilma, essa sardinha que eu estou puxando o Zé, essa brasa que eu estou puxando para o Zé, não diz respeito a nada de pedir para ele, mas sim era numa necessidade espiritual do contexto que eu estou falando, que aquele pastor, ele precisava alugar um ponto, ele foi intimidado pelo dono do ponto, pela senhora, e diga: rapaz, tu não tem fé não? Aí ele chega assim: rapaz, peraí, esse cara está dizendo: rapaz, tu não tem fé para alugar não? Não é pastor não. Tu não é pastor não, entendeu? Então aquilo parece que motivou mais ele. É isso que eu quero dizer para você. É o algo espiritual, é a mudança de vida, é o relacionamento interpessoal, né? Muito bem, vamos lá. Eu só quero falar uma coisa, a gente em pé, que eu gosto do negócio de ficar em pé. Essa semana, olha, nós precisamos ter muito cuidado com o que as pessoas veem em nós. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, ele disse: olha, leia bem, maneje bem a palavra de Deus e não tenha do que se envergonhar. E eu tive uma mensagem de Deus me usou ali como profeta e não com dom de profecia. Eu fui ali num local que eu vou reservar o nome para preservar a identidade dos indivíduos. E quando eu cheguei, eu vi um indivíduo lá e disse: rapaz, eu ouvi dizer que você vai abrir uma igreja. Eu disse: e contou a história, coração ferido. Só quero te fazer duas perguntas e a terceira eu encerro.
que casa justamente sobre essa questão de ir, mas ir manejando bem a palavra e não tendo do que se envergonhar. E aí, quando chegou na situação, eu disse: você precisa de um pastor que impõe a mão sobre a sua cabeça e seja responsável espiritualmente por você. 2, quando é que você vai me pagar os 230 que você me deve? Assim, regalou o olho. Não me responda, eu vou para a terceira. Assim como o profeta disse para aquele rei, eu digo: põe em ordem tua casa. Seja um homem do que não tem de que se envergonhar. Só para você ter ideia, como eu quero que você endireite sua vida, já que você quer trabalhar para Jesus, abrir uma igreja, eu lhe perdoo 230. Mas a partir de hoje, procure pessoas que você deve. A partir de hoje, procure resolver sua vida, para que amanhã depois você não saia dizendo que está pregando o evangelho e as pessoas falem mal de você. Aí eu entrei no meu carro rapidinho, porque eu poderia apanhar, disse: a paz do Senhor, tchau, entrei no carro e fui embora. Temos cuidado com a nossa vida. Temos cuidado com o nosso momento. Vamos de fato nos apartar do mal. Não vamos nos meter em negócios mal feitos que façam o nome do Senhor Jesus sofrer. Aqui eu te agradeço, te dou a paz do Senhor, um abraço e até mais. Muito bem, meus irmãos, nós estamos felizes, você que nos acompanhou até aqui, nós estamos encerrando, né? Nós aprendemos hoje que o povo de Deus ele precisa se apartar do mal, né? Ele precisa ter claramente essa intenção, esse desejo, e nós não vamos conseguir se apartar-se do mal por méritos próprios. Precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas, nos ajudando nesse processo, né? E eu ouvi uma frase que me deixou muito marcado por muito tempo, e é uma das frases que eu gosto de citar, que nós só vamos ter uma renovação da igreja, né? Do modo da igreja se relacionar, quando você entender e tiver uma renovação de quem Cristo é. Usando uma expressão teológica, seria o seguinte: só é possível renovar a eclesiologia se você renovar a cristologia, né? Então só é possível renovar a ideia de igreja, de como a igreja se relaciona, se você renovar perfeitamente quem é Cristo e como Cristo se relaciona, né? Você achou chique demais, né? Eu quero te fazer um convite especial. Hoje à noite nós vamos ter o culto da família, né? Mês passado nós não tivemos uma outra programação no momento, e hoje nós vamos voltar. Eu vou falar com você, solteiro, né? Solteiro e o casamento. É importante falar de casamento para solteiro porque ainda não casou, né? Então você precisa estar aqui, o templo vai estar aberto, né? Nós não estamos fazendo uma lista, você vai chegando, vai entrando, vai adorando a Deus. Vamos ter aqui um momento muito especial de adoração ao nome do Senhor, e você é o nosso convidado especial. Eu quero pedir ao Zé que nos dirija em oração, que Deus nos abençoe. Obrigado você que foi nossa audiência. Você percebeu que a gente deu uma encurtada no programa, e a gente vai seguir esse ritmo aí, uma horinha e pouquinho no máximo. Pode ir. Querido Deus Pai, te agradecemos por toda a oportunidade que tivemos aqui de expor Tua palavra, de, ó Deus, estudarmos juntamente com os nossos irmãos esta lição. Meu pedido, ó Deus, é que o Teu Espírito continue a trabalhar nos corações daqueles que assistirem, daqueles que ainda irão assistir este programa. Que o Teu nome seja glorificado no nosso meio e que possamos de fato e de verdade, Senhor, influenciar esta cultura, pregar o Teu Evangelho, ó Deus, mas não manchando as nossas vestes. Assim, ó Deus, como uma garça bem branquinha, que consegue andar no meio de lamaçal sem se sujar, que o Senhor possa nos dar essa habilidade. Em nome de Jesus, amém. A graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam verdadeiramente a Jesus Cristo.